Bem, então vamos começar. Fomos surpreendidos, né, pela ausência de seminaristas. É sério? Sério? É sério, porque tinha 4 nomes no dia lá, né? Eu olhei no programa, tinha 4 nomes e falei, beleza, né? Só que os 4 eles estavam matriculados na primeira lista e agora eu olhei, eles não estão mais. Então eu vou fazer aqui de improviso, né? A gente teve o seminário de manhã. Nossa. E, enfim, a gente vai, né, discutindo o texto. Eu não preparei, né, como seminário, quer dizer, eu não selecionei trechos específicos para ler, então eu vou tentar fazer um bem bolado. Ler a princípio, né, uma parte aí dos textos, né? Deixa eu só ver uma coisa. Na manhã, o pessoal inclusive pediu, já estão me pedindo os temas do trabalho e tal, mais ou menos como vai ser. Eu já falei, né? Eu vou passar para vocês, só a título de exemplo, trabalhos que eu passei nas minhas últimas disciplinas, só para vocês verem como é o modelo. Eu não sei se eu vou conseguir elaborar os 4 temas até quinta, porque dá um certo trabalho elaborar, né, 4 temas, pegar citações, fazer, enfim. Então, mas quinta eu falo um pouquinho mais sobre os trabalhos, tá? Eu prometi para o pessoal da manhã fazer isso. Eu geralmente passo 4 opções, 4 sugestões de temas, mas vocês também podem propor algum tema, né? Então, teve um aluno da manhã que já chegou propondo um tema mesmo antes de eu passar. Ele falou que quer fazer uma contraposição entre o Heidegger e o Kant, por exemplo. Se vocês estudam algum autor, né, quem faz IC e quiser relacionar, né, enfim, é só questão de me falar, assim, mais ou menos a ideia, né? E aí eu falo, beleza, eu posso dar alguma sugestão, né? Mas a ideia é que vocês também possam, enfim... No seminário do Heidegger, você pode também já deixar parte... Vou fazer, isso eu faço até quinta. Inclusive eu tô traduzindo, provavelmente eu vou, até lá já vou ter a minha tradução completa, para a gente poder cotejar com as outras e tal. Que aqui eu vou tentando fazer uma ou outra, né, e tal. Dessa vez eu avancei um pouquinho mais, porque eu vou lendo em alemão, vou estudando e vou ao mesmo tempo comparando as traduções, né. Então alguns pontos claro, as traduções do Paulo César são boas, né, para a Companhia das Letras. As outras são todas muito ruins, pelo menos as que eu conheço. Mas pode ser que tenha alguma nova de uma editora diferente que eu não conheça, né. Até a época que eu fiz o doutorado, anos 2000, eu defini em 2007, até ali as do Paulo César eram muito boas e não tinha nenhuma outra sequer próxima, assim, em qualidade, né? Então, mas pode ser que tenha aparecido alguma coisa de lá para cá. De todo modo, né, tem também algumas soluções dele das quais eu discordo e eventualmente eu então proponho as minhas traduções aí. Eu vou fazer então pelas minhas traduções que eu mandei para vocês, mas vocês podem até acompanhar pela minha ou pelo Paulo César, até para a gente eventualmente perceber diferenças aí de tradução. Mas realmente fui pego de surpresa. Eu achava que, né, tem tido toda a aula, o pessoal aparece já pronto para fazer o seminário e tinha 4 nomes lá e não apareceu ninguém. Bom, vou começar então. Vou né, então improvisar aqui o seminário, né, não tinha me programado para isso. Vou começar lendo o 17. E aí, à medida que eu for achando, né, que alguns trechos dá para pular, eu vou tentando pular para a gente poder chegar até o 22. Né? Se eu for lendo tudo e comentando, provavelmente a gente fica, igual a gente ficou com o prólogo, né? Bom, então no 17, no que diz respeito às superstições dos lógicos, eu não me canso de sublinhar reiteradamente um pequenino fato que é admitido a contragosto por esses supersticiosos, a saber, que um pensamento vem quando ele quer, não quando eu quero. De modo que é uma falsificação dos fatos dizer que o sujeito eu é a condição do predicado penso. Né? Então, claro, né, ele está dialogando aqui com Descartes. A gente tinha no 16, né, ele tinha falado do eu penso e do eu quero. Aqui ele está colocando como uma supressão lógica.
que está intimamente atrelada com a gramática, como a gente vai ver, inclusive, né, na sequência do texto, desses parágrafos. Essa é uma frase muito célebre do Nietzsche, né, muito citada. Ou seja, o pensamento vem quando ele quer, não quando eu quero. Né? Então, vamos dizer, por mais que a princípio pareça um pouco contra-intuitivo para a gente, né? Quantas vezes a gente não está ali à toa, né? Ou está no trajeto para algum lugar, né? Nessas situações isso fica mais claro, né? Digamos assim. E de repente, né, vem uma ideia, vem uma coisa na cabeça, né, que a gente não programou. Né? E aí isso vai nos levando a outros pensamentos. Quer dizer, é como se, né, o Nietzsche está sugerindo que as coisas que acontecem no plano consciente, que a gente chama de eu, ou no plano mesmo da consciência, né, o Nietzsche, em outro texto, ele descreve a consciência como uma espécie de ponta do iceberg. Né? Então tem um monte de coisa lá nas profundezas do que seria o eu, né? E esse aspecto consciente é só a superfície. Então, né, o que chega aqui é determinado por correntes lá embaixo, né, das quais a gente não tem, muitas vezes, noção. Claro, o que permite, óbvio, né, fazer uma aproximação, uma associação aí com a ideia de inconsciente, embora, né, o Schopenhauer usava a ideia de inconsciente, o Nietzsche eventualmente usa a palavra, mas ele não conhece, né, evidentemente, o Freud nessa época está começando também, né, então ele não tem não tem uma teoria psicanalítica, mas, né, é interessante, pensando sempre no espírito de época, né, em alemão Zeitgeist, como coisas vão aparecendo na mesma época, parecidas em diferentes autores, em diferentes lugares, né? Mas enfim, então, vejam, claro, né, eu penso, Descartes. A frase é eu penso, poderia dizer eu tenho um pensamento, né? É uma oração em que você tem um sujeito e um predicado, né? O sujeito é eu, o predicado é penso. De certo modo, essa estrutura da proposição nos leva, o Nietzsche vai insistir muito nisso, nos induz em erro, porque nos leva a achar que tem uma unidade subjetiva aqui, né, e algo que acontece aqui, mas como se o sujeito fosse, digamos, a base, o sustentáculo disso que acontece. E é justamente isso que ele vai criticar. Já vinha criticando, né, nos parágrafos anteriores, e aqui vai aprofundar. E aí ele diz, em seguida, é outro ponto bastante importante, em alemão, es denkt. Né? Esse um modo de pronunciar certas ações sem sujeito em alemão, que é muito comum. Né? Então a gente está dizendo o seguinte, né? Tem o eu penso, né, que em alemão seria ich denke, eu penso, né? E tem es denkt. O es é como se fosse ele pode ser um pronome neutro, mas aqui tem um sentido de indeterminação. Por exemplo, é usado esse é um bom exemplo, es regnet, que em português seria chove. Está chovendo, chove. Não tem sujeito. Né? Você simplesmente diz, está chovendo. Quando a gente fala, chove lá fora. Chove é um verbo sem sujeito. Percebe? Es regnet exprime exatamente isso. Então, quando a gente pega e usa para cá, es denkt, né, é como se o Nietzsche estivesse dizendo, pensa-se. É indeterminado o sujeito. Né? Mas tem uma partícula aqui que a gente está supondo, de alguma maneira, como, mesmo em alemão, uma espécie de sujeito. Né? O Heidegger explora isso de uma maneira muito interessante, naquele texto de 1919 que a gente leu, né, o KNS, e depois, né, eventualmente, ele retoma, usando a expressão para pensar a existência, es Weltet. Welt é mundo. Então, isso é uma coisa que o Heidegger, digamos, inventa, né? Que seria algo como munda, igual chove, munda. Ou seja, acontece mundo, sem sujeito. Né? Enfim, então é uma peculiaridade da língua alemã que é difícil trazer para o português. Né? A gente poderia, talvez o mais usual seria dizer pensa-se.
que é o nosso modo de determinar o sujeito. Só que aí ficaria difícil de tirar as consequências que o Nietzsche tira em seguida. Então o Paulo César traduziu por "isso pensa", eu achei que seria melhor para, enfim, o sentido é muito parecido, né? Mas eu coloquei "algo pensa". E aí o Nietzsche diz, mas que este algo seja justamente o velho conhecido eu, é, para dizê-lo de maneira sutil, somente uma suposição, uma afirmação e, acima de tudo, não é uma certeza imediata. Lembre-se, no 16, o pessoal fez o seminário na semana passada, né, ele criticava essa noção de certeza imediata. Fosse no eu penso do Descartes, fosse no eu quero do Schopenhauer, ao qual ele vai voltar nos próximos parágrafos, né, sobretudo no 19. Então, o simples fato de supor, ainda, né, claro, se eu articulo esse com o eu, né, eu estou dando um passo a mais. Né? Mas em seguida ele vai dizer, no fim das contas, já com esse algo pensa se foi longe demais. Esse algo já contém uma interpretação, grifo, né, o Nietzsche grifa, interpretação, do processo, e não pertence ao processo mesmo. Trata-se de uma conclusão a partir do hábito gramatical, como eu dizia. Pensar é uma atividade, é como se ele tivesse aqui, ele coloca entre aspas, né, simulando o raciocínio que leva, né, a tradição filosófica, os lógicos, como ele está dizendo, a pensarem assim. Pensar é uma atividade. A toda atividade pertence a alguém que atua. Logo, reticências, né? Tudo bem? Quer dizer, então, vejam, o que ele está dizendo? Tem um processo, né? Eu usei a imagem aqui da ponta do iceberg, né? Então vamos dizer, tem um processo aqui por baixo, né? Imaginando que isso aqui é só a parte de cima, com vários fatores, vários elementos, né? Atuando para que esse processo, para que isso aconteça. Né? No último seminário aparecia essa noção, né? Algo que acontece, está acontecendo alguma coisa. Então, nisso que está acontecendo, tem vários fatores, né? A gente vai caminhar nessa direção de falar em uma pluralidade de fatores interferindo, que produzem esse resultado. Então, quando a gente coloca numa frase, numa oração, a gente já está interpretando, seja com o presente, seja com o eu penso. Né? Nos dois casos, você já tem uma interpretação do processo e não o processo mesmo. Tá? Então ele está como que explicando, né, como é que os lógicos, né, ele está chamando aí, os filósofos da tradição, chegam a determinadas conclusões. Porque lembre-se, esse capítulo se chama Os Preconceitos dos Filósofos, né, e o Nietzsche está analisando enquanto psicólogo, ou seja, psicologicamente, como que os filósofos chegam às suas, entre aspas, verdades. Tá? E aí, tendo dito isso sobre o eu, ele faz uma analogia com o átomo. Ele diz, segundo um esquema praticamente igual, a velha atomística buscava ainda, para a força que atua, aquele pedacinho de matéria em que ela estaria baseada, a partir da qual atuaria o átomo. A velha atomística seria a atomística que começa lá com Demócrito. Vocês se lembram disso? Né? Ele é o pré-socrático que inventou a noção de átomo, pensando de um ponto de vista de fato lógico, porque, né, enfim, nem a ciência na época estava engatinhando, eles estavam começando a pensar racionalmente. Se nós dividimos, né, se a gente vai quebrando os pedaços de matéria, quaisquer que seja, se a gente pega uma cadeira dessas, por exemplo, e quebra, e vai quebrando, pega a madeira ali, vai quebrando, será que ela é indivisível ao infinito? Ou será que a gente chega, em algum momento, a um pedacinho de matéria que seja indivisível? Essa é a questão. E ele propõe, então, a noção de átomo, né? Tomo
né, em grego tem a ver com divisão, né? Então átomo seria aquilo que não pode ser dividido, né? Tomo, a noção, tanto é que quando a gente fala em tomos, né, em livros, obras, tomos, são partes, né? Átomo é aquilo justamente que não é divisível. Daí surgiu a ideia. E a gente viu já, também no seminário anterior, o Nietzsche criticando certas noções, inclusive de átomo, no âmbito científico, né, mostrando que também aí há certos preconceitos em jogo. Então, a velha atomística queria encontrar no átomo matéria. Mas ele diz em seguida, cabeças mais sérias aprenderam finalmente a passar sem esse resto de terra, ele diz. Ou seja, a ciência da época já se acostumou com a ideia de que talvez não haja uma partícula de matéria indivisível, mas sim, né, que lá por dentro da matéria tenha elementos que não são matéria, que são, por exemplo, energia, né? Então, por exemplo, prótons, elétrons e nêutrons. Então, se isso aconteceu no âmbito do átomo, por que não poderia acontecer no âmbito do eu? E aí ele diz, algum dia talvez, se cria ainda o hábito, também da parte dos lógicos, de passar sem aquele pequeno algo, no qual o velho e venerável eu se escondeu, né? Então, eles até tentam tirar o eu, mas mantêm um esquema similar que supõe um sujeito da ação de pensar. E ele está aqui ensinando que não há esse sujeito da ação de pensar, do mesmo modo como não haveria o átomo, né, um pedacinho indivisível de matéria, a sustentar todas as demais matérias e, portanto, tudo aquilo que se dá no mundo material. O preconceito é a matéria. Nesse caso. Final, isso, quer dizer, o Nietzsche está claramente criticando o positivismo, o materialismo. Né? Então, se a gente diz não há nada além da matéria, isso seria para o Nietzsche um preconceito. Do mesmo modo como dizer, bom, por trás de todas as minhas ações há um eu, que é uma substância indivisível, etc, etc, como dizia o Descartes. Né? Uma substância, inclusive, à parte, distinta de outras substâncias. Né? Bom, tudo bem até aqui? Né? Então, ele está, de certo modo, desenvolvendo a crítica do eu, né? Radicalizando essa crítica e fazendo uma analogia com a ideia de átomo, coisas que ele já tinha mencionado e criticado. E aí o 18, que é um parágrafo mais curtinho, mas talvez como os parágrafos curtinhos do Nietzsche costumam ser estratégicos, ele diz que uma teoria seja refutável não é, por certo, o seu menor atrativo. É justamente com isso que ela atrai boas cabeças. Parece que a teoria do livre-arbítrio, 100 vezes refutada, só deve a sua continuidade a esse atrativo. 2 pontos, travessão 2 pontos, quer dizer, o Nietzsche tem um sistema de pontuação muito peculiar também, isso é uma coisa a ser observada. Né? A gente sempre fica um pouco em dúvida, né? Por que ele coloca os travessões? Né? Que sentido tem os 2 pontos? Parece que e aqui tem um travessão antes dos 2 pontos, o que é uma coisa bastante inusual. Né? Bom, sempre aparece alguém que se sente forte o suficiente para refutá-la. Teoria do livre-arbítrio. Né? Como é que a gente poderia interpretar esse pequeno parágrafo 18? Uma provocação. Sim, bom. Provocação ele está fazendo o tempo todo, né? Mas que uma teoria seja refutável não é o menor atrativo. Justamente com isso ela atrai boas cabeças. Como é que a gente poderia interpretar isso? Se ela é refutada, então ela é digna de ser refutada. Tipo, se eu for refutar uma teoria é porque eu vou investir nela algo, assim, eu reconheço que ela é... Ela não tá Para refutar. É. Você reconhece talvez uma hipótese interessante, quer dizer, você reconhece que ela é forte. É. Porque se está todo mundo reiteradamente, várias vezes, refutando, Porque se fosse relevante, não ia estar todo mundo... Exato.
tem razão. Então, isso fala de uma força dessa teoria e parece que as refutações, pelo menos até aqui, não foram tão convincentes. Essa é uma hipótese boa, que nem tinha me ocorrido. A outra é que ele, como psicólogo, está falando da teimosia do ser humano, né? Então, por mais que seja refutado, por mais que se tenha questionado, refutado, etc., a teoria do livre-arbítrio, insistem em afirmá-la. Né? Mas, certamente, essa refutação não pode ter um caráter absoluto por tudo que o Nietzsche está dizendo até aqui de verdade e falsidade. Né? Uma terceira hipótese seria, aí já indo um pouco além do texto, mas pensando, por exemplo, numa certa filosofia da ciência do século XX, pensar o seguinte: é um ponto positivo de uma teoria o fato de ela ser refutável. Porque justamente, se as teorias são refutáveis, isso leva os cientistas a proporem teorias capazes de refutar aquela teoria que está em vigor. Quem que fala isso na filosofia da ciência? Popper. Né? As teorias, elas devem ser falseáveis, porque é justamente disso que depende o progresso científico. Se eu proponho uma teoria que parece verdadeira, mas eu não tenho como refutar, né? Bom, isso não permite o progresso. Se o nítido tiver o falseamento, para ele melhor. Isso não permite o progresso, porque, bom, como é que eu vou? Né? O defensor da teoria sempre pode renová-la ad infinitum, como talvez seja o caso do livre-arbítrio. Mas o Popper dá como exemplo o marxismo e a psicanálise, né? Tema bastante polêmico. Hoje em dia está na moda, né? Essa questão da psicanálise como pseudociência. Para o Popper são pseudociências, né? Tanto o marxismo como a psicanálise. Por quê? Porque eles jogam com hipóteses como o inconsciente e a evolução futura rumo ao socialismo, né? Que não tem como ser refutadas, porque você sempre pode falar, bom, o socialismo não veio até aqui. O Marx errou o timing, mas ainda virá. Bom, isso você pode, essa discussão pode se renovar de infinito, daqui a 300 anos, pode continuar defendendo essa ideia, mesmo que o socialismo não tenha vindo, pode ter alguém que diga, não, ainda virá. Tá, então você não tem como refutar. Né? E a hipótese do inconsciente também seria irrefutável. Isso segundo o Popper, né? Não estou defendendo, estou só colocando como um exemplo que guarda assim, alguma... Né, um ar de semelhança aqui com o que o Nietzsche está dizendo, porque o Nietzsche está, evidentemente, como disse o João, provocando e sempre colocando qualquer teoria, né, qualquer posição muito defendida contra a parede. Né? E ele diz, né, sempre vai ter alguém para refutar. Será que aqui é o caso dele? Será que ele pretende refutar a teoria do livre-arbítrio? Você acha que está mais para defender? Não, não é para defender. Nenhum nem outro. É o que a gente vai ver na sequência. Né? Ele critica o livre-arbítrio, mas critica a hipótese contrária, de que não há liberdade nenhuma. Né? Justamente porque, se a gente acha que uma das duas opções tem que ser a verdade e a outra a falsidade, isso vai contra o que ele está dizendo desde o começo. Então, vejam, entre os dois contrários, né, numa escala qualquer, né, o sim e o não, a tendência do Nietzsche o tempo todo vai ser dizer, olha, na verdade a realidade ela é feita de graus, de níveis, de matizes, de nuances. Né? Então nunca é ou 100% de liberdade ou zero liberdade. Não. Provavelmente, né, alguma coisa no meio do caminho. O que exatamente, ele sempre vai deixando meio, né, indeterminado, mas é algo nesse sentido. Então veja, vamos para o 19. Né? Então, o parágrafo 16, ele tinha apontado para o eu penso e o eu quero, né, como aquelas duas ilusões fundamentais da filosofia, as certezas imediatas. Agora, a gente viu que o 17 pegou especificamente o eu penso para tratar, e o 18, ao falar do livre-arbítrio, é como se ele preparasse o terreno para, no 19, o Nietzsche trazer a questão do eu quero. Né? Então ele criticou as duas certezas imediatas, falou primeiro do eu penso, e agora vai falar do eu quero. Então,
né? O 18 faz um pouco a ponte entre os dois. E aí ele começa, como também, né, ele faz o tempo todo, dando, né, uma cacetada no Schopenhauer. Os filósofos costumam falar da vontade, claro que isso vai além do Schopenhauer, né, mas, enfim, os filósofos costumam falar da vontade como se ela fosse a coisa mais conhecida do mundo. Schopenhauer, né, que seria então um exemplo, chegou a insinuar que apenas a vontade seria verdadeiramente conhecida por nós, conhecida de maneira completa, sem nada a retirar ou acrescentar. Vocês lembram, né? Eu até fiz um slide, falei um pouco do Schopenhauer, né? Para ele você tem o mundo como representação, que é fundamentalmente ilusório, né? São aparências, e o mundo como vontade, que seria a verdadeira essência, a qual nós temos acesso através da tal certeza imediata, que o Nietzsche já criticou antes, né? Então, como se fosse um conhecimento. E a gente vai perceber aqui que o Nietzsche, eu vou mostrar onde que eu vejo isso, né? Tem uma certa semelhança, de certo modo radicaliza uma atitude crítica que é própria do Kant, no sentido de não aceitar afirmações de conhecimento sobre a coisa em si. Então, quando Schopenhauer diz o em si é a vontade e nós temos certeza imediata disso, portanto, conhecimento disso, né, isso vai contra a própria posição kantiana. É como se o Schopenhauer fosse, digamos, pré-kantiano nesse sentido, né? Quer dizer, um retrocesso. Se a gente adota um ponto de vista kantiano, haveria no Schopenhauer um retrocesso, como haveria em alguma medida no Hegel, no Schelling, no Fichte, né? Então, nesse ponto, né, parece que o Nietzsche ele tem na crítica que ele faz ao dogmatismo, né, uma certa semelhança. E aí ele diz, bom, por que o Schopenhauer fez isso? Em seguida ele diz, ele fez isso porque é o que os filósofos costumam fazer. Ou seja, ele tomou um preconceito popular e o exagerou, o amplificou, o levou às últimas consequências, né? Não seria um preconceito popular. Então veja, preconceito popular se junta com os hábitos gramaticais, as ilusões que são próprias da língua natural, da linguagem natural, da linguagem cotidiana, né? E os filósofos teriam, de um jeito ou de outro, então os filósofos da tradição ocidental, feito isso. A vontade, diz ele, me parece, antes de tudo, algo complicado, algo que só tem unidade como palavra, né? Quer dizer, a palavra é unitária. A gente usa a vontade para se referir a certas coisas que, né, cada um de nós entende a palavra, mas o Nietzsche está sugerindo o seguinte: a gente usa essa palavra com muitos sentidos, na linguagem natural. Vontade, quero, querer, né? Tem digamos assim, um campo semântico enorme, abrange muita coisa. Então há uma complexidade aí que estaria sendo ignorada quando se tenta encontrar uma unidade não só na palavra, mas no fenômeno da vontade. E mesmo na palavra, diz ele, se infiltra o preconceito popular que sempre controlou, né, que sempre agiu sobre as limitadas precauções dos filósofos. Quer dizer, né, isso ele sugere muito. Os filósofos, eles são muito pouco cuidadosos e, digamos, autocríticos, né? O Kant propõe uma autocrítica da razão, mas talvez não seja autocrítico em relação a si próprio, né? Segundo o Nietzsche nos sugere. Então o preconceito popular ele se infiltra na filosofia de uma maneira que os próprios filósofos, né, que montam aquele sistema não percebem. E aí ele diz, ao menos uma vez, portanto, sejamos precavidos, sejamos antifilosóficos, entre aspas, né? Ou afilosóficos, como traduz o Paulo Sérgio. Bom, claro, ele está sendo irônico com a filosofia, está dizendo, bom, se os filósofos todos são presa fácil dos preconceitos populares, né, quer dizer, cedem tão facilmente a eles, vamos ser antifilosóficos, ironicamente, né? E aí ele diz,
saibamos dizer que em todo querer há, primeiramente, e aí ele vai elencar 3 coisas. E aí vejam que interessante, né? Quer dizer, o Nietzsche começa a falar em termos positivos, né? A fazer uma caracterização positiva do que ele entende por vontade. Que isso seja uma hipótese, a gente vai discutir daqui a pouco. Mas enfim, né? Então, primeiramente, uma multiplicidade de sentimentos, a saber, o sentimento do estado do qual queremos sair, o sentimento do estado para o qual queremos passar. Né? Então, por exemplo, eu estou com fome, eu quero sair do estado de fome, eu vou atrás de vou na cantina comprar um salgadinho. Ora, o que está na minha cabeça? O estado para o qual eu quero passar, que é o estado de saciedade. Eu quero saciar a fome. Então, quando eu falo eu quero um salgadinho, o que eu estou, né, de certa maneira, o que está envolvido aí? O que está contido nesse eu quero um salgadinho? A minha fome de agora e a saciedade da minha fome daqui a pouco. Né? Então, os 2 estados estão envolvidos. Isso já assinala uma complexidade aí. Porque quando eu penso, né, as 2 coisas estão envolvidas. Atual estado, estado futuro. Por isso que ele diz em seguida, né? O próprio sentimento ou sensação, né? Eu acho que o Paulo César usa sensação, né? Mas desse, do qual e para o qual. E ainda, isso é interessante, o Rafael que estuda Heidegger, né? O Heidegger usa muito essas expressões, né? O wozu, né? O zu sein, né? Ele joga de uma maneira semelhante a essa que o Nietzsche está fazendo aqui, né? Do qual, para o qual. E ainda, vejam, o sentimento muscular que os acompanha. Quer dizer, então você tem, vamos dizer, na minha cabeça, né? Bom, eu quero comer um salgadinho. Estou com fome, quero comer um salgadinho. Então, ao mesmo tempo está tudo envolvido. O momento agora de fome, a saciedade da fome. E tem uma coisa acontecendo no corpo, nos músculos, nos nervos, né? Ele está falando aqui da questão muscular. Tudo isso está acontecendo. Lembre-se, ele está falando de algo que está acontecendo, de um processo. Uma coisa que está acontecendo, que é complexa. Tudo isso está envolvido quando um ser humano pronuncia eu quero. Como nesse exemplo, eu quero um salgadinho. Não que eu queira, embora não me desagradasse comer um salgadinho. Por uma espécie de hábito, mesmo sem que precisemos colocar braços e pernas em movimento, né? Isso e o sentimento muscular inicia seu jogo tão logo queiramos. Quer dizer, a partir do momento em que eu estou aqui e penso no salgadinho, o meu organismo já tem várias coisas acontecendo no meu organismo só pelo fato de eu pensar no salgadinho. Né? Nos desenhos animados é engraçado, né? Os desenhos do Pica-Pau, lembra? Né? Tipo, ele só de imaginar, né, aquela coisa suculenta, o olho faz assim, né? Salta para fora, né? Ora, acontece algo no corpo quando eu penso no salgadinho. Ó, a Tainá chegou com um lanche. É que eu estou dando exemplo de fome, comida, todo mundo vai querer comer o seu lanche. Do mesmo modo, pois, como o sentir e vários modos do sentir devem, né, segundo o que ele está dizendo, ser reconhecidos como ingredientes da vontade, também o pensamento, em segundo lugar, deve ser. Ou seja, também tem pensamento aí. Em todo ato da vontade, há um pensar que comanda. Então, vamos dizer, se a fome é muito grande, eu falei, gente, eu estou com muita fome, eu vou sair, eu vou lá embaixo comprar um salgadinho e volto. Né? Esse pensamento comandaria. Não é o caso, mas poderia ser. Ou, né, como aconteceu na última aula, né, a vontade de ir no banheiro, às vezes, realmente, né, é um pensamento que comanda. E não se deve acreditar que esse pensamento possa ser separado do querer, como se então restasse ainda a vontade. Quer dizer, ele está falando de um processo multifacetado, cheio de elementos, que a gente tenta, cujas partes a gente tenta separar com palavras diferentes. Né? Como se fosse possível separar
a vontade de comer o salgadinho, do pensamento, né, que representa o salgadinho, daquilo que acontece no meu corpo quando eu penso no salgadinho, né, e assim por diante. Então, vejam, ele já falou de duas coisas. Em primeiro lugar, ele falou da multiplicidade de sentimentos, então, ou de sensações, emoções, quer dizer, da multiplicidade, né, de fatores aí, né, ligados à afetividade, à volição, né. Em segundo lugar, o pensamento também, quer dizer, o pensamento está conectado com isso. Vejam, ele já juntou Schopenhauer e Descartes, no mínimo dizendo assim, olha, isso mostra que os dois estão errados, porque o eu penso e o eu quero estão misturados. Então, quando um diz, o eu penso é a certeza imediata de que todo o resto decorre, e o outro diz eu quero, na verdade o eu quero e o eu penso estão misturados. Então, a separação que eles fazem é completamente arbitrária e infundada, né? Então ele vem. Em terceiro lugar, a vontade não é apenas um composto de sentir e pensar, como eu disse até aqui, mas, acima de tudo, um afeto. E especificamente o afeto do comando. Aquilo que denominam liberdade da vontade, ou livre-arbítrio, é fundamentalmente o afeto de superioridade em vista daquilo que deve obedecer. Ele diz, eu sou livre, ele deve obedecer. Esta consciência está presente em toda a vontade, assim como aquela atenção tensionada, aquele olhar direto que se fixa exclusivamente em uma coisa, aquela estimativa incondicional de valor, apenas isto é agora necessário e nada mais. Né? De novo, né? Vejam, atenção tensionada. A Tainá chegou com o lanche, tensionou minha atenção. Na verdade não é um lanche, é só um chá. Se fosse um salgadinho, se fosse uma coxinha, eu já... Diferente. Aquele olhar direto, né, que se fixa em alguma coisa. No caso da comida, a gente diria o olho gordo, né? E aquela estimativa de valor, ou seja, uma atribuição de valor em que a gente diz, só isso agora é necessário, nada mais. Ou seja, a fome está tão grande que eu vou sair correndo e pegar um salgadinho lá embaixo. Né? Ou a vontade no banheiro está tão forte que eu vou ter que, né, interromper a aula e ir no banheiro. Aquela certeza interna, ele prossegue, né, então, de que se deve obedecer, e tudo mais que pertence ao estado de quem comanda. Ora, por um lado, quando ele fala eu sou livre, ele coloca entre aspas o ele, né, deve obedecer, o que isso parece insinuar? Uma relação de dominação entre indivíduos. Porém, claro que o Nietzsche também pensa nisso, isso está, digamos, abarcado no conceito de vontade e poder, né, que é a chave para pensar tudo isso. Mas, aqui, como a gente vai ver em seguida, ele está pensando muito mais internamente ao próprio indivíduo. Está dizendo, dentro de nós tem um afeto que comanda e um afeto que obedece. Quer dizer, tem um senhor e um escravo dentro de cada um de nós. Isso também é prato cheio para pensar uma relação aí com a psicanálise, né? A noção de superego, id, etc. Um ser humano que quer, diz ele em seguida, comanda algo em si que obedece, porque ele acredita que obedece. Observe-se, contudo, o que é mais admirável na vontade, nesta coisa tão múltipla, para a qual o povo, de novo, só tem uma palavra. Na medida em que, no caso dado, nós somos ao mesmo tempo, aí vem, nós somos ao mesmo tempo quem comanda e quem obedece, e, grifado, né, quem comanda e quem obedece, e que, obedecendo, conhecemos os sentimentos de coerção, força, pressão, resistência e movimento, os quais costumam começar imediatamente após o ato da vontade, na medida em que, por outro lado, temos o hábito
de nos excluirmos ilusoriamente dessa dualidade, graças ao conceito sintético de eu, vinculou-se ao querer toda uma cadeia de conclusões errôneas e, portanto, de falsas estimativas de valor quanto à própria vontade, pela qual aquele que quer acredita de boa fé que o querer bastaria para o agir, como se houvesse uma conexão direta, né, entre um e outro, como se fossem duas coisas isoladas e fosse possível pensar assim, bom, aqui o querer, aqui o agir, como Descartes pensa a alma e o corpo. E aí a questão é saber como é que um atua no outro. Né? Mas não, está tudo misturado, está assim, tudo junto e misturado. Né? E vejam, não só está tudo junto e misturado, como há um tensionamento e relações conflitivas internamente à nossa subjetividade. Né? Quer dizer, o nosso, entre aspas, eu, a nossa subjetividade, a nossa interioridade, enfim, como quer que a gente chame, é constituída de conflito. Isso é algo que está no Kierkegaard também. Né? Nós somos conflito. Deus me livre, quem me dera. De certo modo, para o Kierkegaard, né, a meta de vida, né, é, através do espírito, estabelecer um equilíbrio mas um equilíbrio que nunca se atinge perfeitamente. Né? A gente chega perto desse equilíbrio, ou atinge instantaneamente esse equilíbrio, para ele, quando, pela fé, temos o vislumbre do infinito. Né? Mas é só um instante, a gente continua no mundo finito e, portanto, né, continua em conflito. O Nietzsche está dizendo, nós somos seres em conflito. E o eu serve, como ele diz, para a gente, de certo modo, a gente se pensa fora da dualidade, a gente quer ser não conflitivo. Né? A gente busca ter uma coerência, uma certa uma uniformidade no nosso querer. Né? Mas isso é fundamentalmente ilusório, dizer. E a noção de eu é justamente o que nós utilizamos para ter essa sensação ilusória de uma unidade onde o que há é dualidade, é conflito. E aí ele prossegue. Como na grande maioria dos casos só se quis onde se poderia esperar também o efeito do comando, portanto da obediência, portanto a ação, a aparência se traduziu no sentimento de que haveria uma necessidade de efeito. A aparência do efeito gerou essa impressão de que haveria uma necessidade de efeito. Aquele que quer acredita, com um grau considerável de segurança, que seria suficiente a vontade e a ação serem de algum modo uma unidade. Ele inclui a consecução, a realização do querer na própria vontade. E flui com isso um crescimento daquele sentimento de poder que todo conseguir traz consigo, né? Quando a gente consegue algo. Bom, vejam, o que ele está sugerindo aqui? Nós só queremos onde nós já podemos esperar o efeito do comando. Como é que a gente poderia pensar isso em exemplo? Militar. Da fome. Quer dizer, exato. Se eu, por exemplo, né, estou com fome, tudo bem, estou aqui me segurando durante a aula, mas quando der o intervalo, supondo, né, que eu tivesse com tanta fome assim, eu já sei que eu posso esperar a coxinha lá na cantina, ou algum salgadinho similar se não tiver coxinha. Né? Pode ser uma esfirra de calabresa, né? Uma coisa assim. Bom, aí eu falo, eu quero a coxinha, mas eu já estava querendo antes. Né? Só que eu manifesto o querer quando eu já espero que o efeito está próximo. De tal maneira que com isso é como se eu favorecesse essa junção artificial entre as duas coisas. E para dar a impressão de que, pelo fato de eu querer, eu comi a coxinha. Mas na verdade eu só pude comer a coxinha porque eu já estava com fome
digamos, há algum tempo, e porque a coxinha estava sendo preparada lá embaixo na cantina, né? Quer dizer, tem uma série de fatores aí por trás que possibilitam essa coincidência entre querer e agir. Mas nós temos a impressão, a ilusão, de que do querer a coxinha decorre a coxinha, né? Bem longe disso, né? Se a gente pensar um pouco mais rigorosamente, se não houver cantina nenhuma por perto, né? E, digamos, né, se eu tiver que apenas no mercado e tiver que comprar os ingredientes e fazer a coxinha, não vai dar certo. Vai ser um desastre completo, né? Porque eu na cozinha sou uma nulidade. Então, né? Vejam, né? É como se nós ignorássemos todos esses fatores que estão em volta para produzir essa conexão como se fosse algo simples, né? Entre o querer e o agir. Tudo bem? Bom, mas me interrompam, façam perguntas quando quiserem. Hein? Liberdade da vontade, entre aspas, ou livre-arbítrio. Né? Acho que o Paulo César traduz por livre-arbítrio. Né? Eu acho que é livre-arbítrio, mas eu fiz essa tradução e mandei para vocês, eu não revisei, não fiz muita comparação. Né? Livre-arbítrio. Esta é a expressão para aquele variado, múltiplo estado de prazer de quem quer, de quem comanda. E, ao mesmo tempo, se representa juntamente com aquele que realiza, como se fossem um só. Então, como se eu aqui, querendo a coxinha, fosse o mesmo que está lá embaixo comendo a coxinha. Mas veja, né, a ideia aqui, né, o que ele está deixando insinuado é que não é a mesma coisa. Tem uma coisa um pouco heraclítica, né, aqui. Somos e não somos, né, no mesmo rio somos e não somos, etc. Quer dizer, o que eu sou aqui agora não é a mesma coisa que eu sou lá embaixo comendo a coxinha, por exemplo. Né? Sempre vai ser uma circunstância diferente. Então, mas nós, né, a gente quer produzir essa unidade. É como se a gente, na verdade, instituísse uma ficção, e uma ficção, o Nietzsche vai falar em seguida, mais à frente disso, né, uma ficção que é de fato muito necessária, é fundamental para a nossa vida. Porque, vamos dizer, aqui ele está analisando, digamos assim, do ponto de vista da terceira pessoa, como observador, ele está analisando o comportamento humano, como um filósofo psicólogo. Mas é claro que cada um de nós, para executar toda essa ação, né, para pensar, quero, vou lá embaixo, como, etc., a gente precisa da noção disso. Senão a coisa não funciona. Já no texto de 73, Verdade e Mentira no sentido extramoral, Nietzsche caracterizava o eu como uma ficção útil à vida, né? Uma ficção necessária. É ficção, segundo ele está sugerindo, ou pode ser uma ficção, segundo ele está sugerindo, mas é uma ficção certamente necessária. Bom, então esse que, né, sente esse prazer, frui também o triunfo sobre os obstáculos, né, mas julga consigo que a sua vontade é que teria triunfado. Né? Então, como se a vontade é que tivesse triunfado, por exemplo, sobre descer os degraus da escada, e digamos que houvesse só uma coxinha lá no balcão. Né? Então eu chego, eu vejo a coxinha, vejo que tem alguém indo em direção à cantina, eu corro para chegar antes, para conseguir a coxinha antes que alguém peça, né? Sei lá. Venci os obstáculos, né? E aí eu penso, bom, a minha vontade é responsável por eu ter vencido os obstáculos, né? Na verdade, é um fenômeno mais complexo do que isso. Né? Então, a ideia é nós tendemos a simplificar esses eventos complexos, reduzindo-os a palavras que representam apenas aspectos deles.
Tá? E vejam que interessante, né? Então, como eu disse, né, ele está pensando aqui em fatores que se misturam, né, que concorrem para produzir um efeito internamente a nós. Desse modo, diz ele, aquele que quer toma os sentimentos de prazer dos instrumentos de realização e sucesso, das subservientes subvontades ou subalmas. Veja que interessante. E aí ele coloca entre travessões. Sim, nosso corpo é tão somente uma estrutura social de muitas almas. E os junta ao seu sentimento de prazer enquanto aquele que comanda. Então, digamos, tem várias, né, isso que ele está chamando de subvontades ou subalmas. Né, digamos, o estômago é uma subalma, né, que está certamente interferindo nisso tudo. Né? O cérebro é outra subalma. Né? Os braços e as pernas constituem outra subalma, né, do movimento e assim por diante. Né? É como se o organismo fosse um complexo, né, de muitas vontades e subvontades, almas e subalmas, né, que juntas de maneira articulada produzem um fenômeno. Mas estão todas integradas no mesmo processo. Então, o que chega à palavra, o que chega à linguagem, é uma grande simplificação sempre. Né? O Nietzsche insiste muito nisso. Nós, com as palavras, nós simplificamos aquilo que é complexo. E aí ele diz, né, ele cita uma frase em francês, quer dizer, ele cita uma frase, não, ele joga uma frase em francês e diz: l'effet, o efeito, c'est moi, né, o efeito sou eu. Em quem que ele está pensando aqui? No rei da França, que foi o Estado sou eu. Exatamente, Luís XIV, que dizia l'état c'est moi, o Estado sou eu. Né? Quer dizer, olha, né, ele se identificou de tal maneira com o poder, com o comando, né, que ele diz: o Estado francês sou eu. Né? Não há mais distinção. O eu é o corpo. Na representação dele, não há mais distinção entre ele, rei, e o Estado. Ora, o que está acontecendo aqui? É um pouco isso, quer dizer, todo o corpo, né, o eu assume como se fosse ele. Então ele está fazendo uma analogia entre o rei e o Estado francês, o eu e o corpo. O corpo pensa. Né? Exato, o corpo pensa. O corpo é uma pluralidade de elementos pensantes, desejantes, sencientes, etc, etc. Então ele diz: l'effet c'est moi. Ocorre aqui o que ocorre em toda a comunidade bem estruturada e feliz. Aqui, incidentalmente, entra um elemento de como Nietzsche avalia as sociedades. Né? Ou seja, a classe dominante se identifica com os sucessos da comunidade. Ele está sugerindo que uma comunidade como a francesa sob Luís XIV é uma sociedade, é uma comunidade bem estruturada e feliz. Ainda que seja uma grande ilusão ele dizer o Estado sou eu. Né? É como se fosse uma ilusão benéfica, digamos assim. Uma ilusão boa. Oi? Uma ilusão boa. Uma ilusão boa. Né? O Rei Sol, né, como ele era conhecido, né, ilumina, né, toda a comunidade. Em todo querer, trata-se fundamentalmente de comandar e obedecer. Na base, como dito, de uma estrutura social de muitas almas. Então, veja, né, essa é a analogia. É compreender o corpo individual como uma sociedade. E aí ele diz: daí um filósofo julgar-se no direito de aprender, de conceber o querer em si, já no horizonte da moral. Quem que faz isso? Kant, quem falou Kant? Claro, porque o Kant ele vai, né, isso a gente não chegou a ver em detalhe, né, mas para ele a própria vontade é moral. Ele faz uma distinção entre vontade e desejo, coloca o desejo como aquilo que está ligado ao mundo sensível,
aos instintos, impulsos, etc. E a vontade, varia um pouco a terminologia, mas em princípio, né, a vontade como algo diretamente determinado pela lei moral. Né? Então é como se ele compreendesse. Né? Assim, bom, dá para entender por que um filósofo faz isso, como Kant, por exemplo. Evidentemente tem aqui um viés crítico, irônico. Né? Mas ele prossegue dizendo, moral, no caso, entendida como doutrina das relações de dominação, entre as quais surge o fenômeno vida. E agora? O Kant entende a moral assim? Não. Universal, pura, né? Não é relação de dominação. Né? Então veja que interessante, né? Isso é típico do Nietzsche. Na mesma frase, ele começa compreendendo, mas criticando uma atitude filosófica e, ao mesmo tempo, como que deriva, né, para um sentido positivo que pode ser percebido aí. Né? O Kant não sabia, mas, na verdade, ele estava falando de relações de dominação. E ele dá um passo além, na mesma frase. E fala, entre as quais, ou a partir das quais, né, surge o fenômeno vida. Ora, como é que a gente já viu ele definir vida nos parágrafos anteriores, no seminário anterior? Ele dizia, vida é vontade de poder. Ora, né, aqui, isso volta quando ele diz, né, se entendemos a moral como doutrina das relações de dominação, então nós estamos realmente entendendo de onde brota o fenômeno vida. Ele coloca aqui vida entre aspas, né? Mas justamente, né, vida como aquilo que nós chamamos de vida humana, né? Aquilo que para nós é vida. Na base disso estão relações de dominação. Relações de dominação, portanto, que não são relações de dominação na sociedade, no plano social, né, nas relações entre indivíduos, mas internas ao próprio organismo vivo. Relações de dominação. Se você tem, né, e o Nietzsche vai pensar, saúde é doença, por exemplo, a partir disso. Então, se você tem, por exemplo, né, uma pessoa que tem câncer, o que acontece? Né? As células cancerígenas, elas vão estabelecer uma relação de dominação com as outras células e vão, aos poucos, dominar o corpo. São relações de dominação. Né? Por outro lado, se uma pessoa tem uma infecção, uma bactéria, e nós colocamos um antibiótico, o que vai acontecer? Né? O antibiótico vai vencer a bactéria. Isso também é relação de dominação. Né? Então vejam, internamente ao organismo você tem o tempo todo relações de dominação. Né? Nós, sei lá, né, vamos num rodízio, nos entupimos de comida, né, de carne, o organismo inteiro, todas as forças do organismo vão tentar vencer aquela terrível indigestão, né, que a gente sente pelo tanto que comeu. Percebe? É nisso que ele está pensando. Ele está pensando nos processos fisiológicos mesmo, né, internos ao organismo, como relações de dominação. Então veja que interessante, né? Quer dizer, esse parágrafo ele retomou, né, uma ideia que ele já tinha colocado lá nos parágrafos 5 a 8, por exemplo, 5 a 7, né? A ideia de explicar, que é uma tônica aqui, né, fisiopsicologicamente os sistemas filosóficos. Não, desculpa, eu coloquei errado aqui a anotação. Vamos para o 20. É que eu estava pensando no seminário, eu anotei aqui que eu falaria. Vou para o 20, isso que eu estava falando vai ser válido para o 20. Então, no 20, que os conceitos individuais não sejam algo fortuito. Os conceitos individuais, os conceitos particulares, os conceitos
que aparecem nesta ou naquela filosofia, né, e dentro de cada filosofia com as suas propriedades internas, né, aquele pensamento. Que os conceitos individuais não sejam algo fortuito, algo que crescesse por si mesmo, mas se originem em relação e parentesco uns com os outros, que, embora pareçam surgir tão repentina e arbitrariamente na história do pensamento, eles sejam parte de um sistema tanto quanto os membros conjuntos da fauna de uma parte da Terra, por exemplo. Né? Então vejam a analogia de novo que ele está fazendo, né? Entre conceitos dentro de um sistema filosófico e um ecossistema, a gente diria hoje, né? De uma certa região. Isto acaba por revelar-se na segurança com que os mais diversos filósofos sempre voltam a preencher, cada um deles, um certo esquema fundamental das possíveis filosofias. Sob um feitiço invisível, eles sempre percorrem de novo a mesma rota circular. Por mais independentes que se sintam uns dos outros com suas vontades críticas ou sistemáticas, Kant ou Hegel, né? Kant com o sistema crítico, Hegel com o seu sistema, por exemplo, pode ser que ele esteja pensando nisso, algo neles os conduz, algo neles os move em uma determinada direção, uns após os outros, segundo aquela sistemática e aquele parentesco que são inerentes aos conceitos. Né? Então vejam, o que ele está dizendo aqui? Né? Acho que vale propor uma representação gráfica. E a gente vai entender por que em seguida. Tá? Como se ele estivesse dizendo assim, olha, você tem um conjunto dado de filosofias possíveis. O que acontece na história da filosofia? Então, vamos dizer, você tem, por exemplo, os pré-socráticos que vêm e tentam explicar a realidade de um certo modo. Aí, os sofistas vêm e recusam, né, essa possibilidade de explicação. Então, eles, né, se dirigem para cá, dizendo não. Aí, você tem, como reação a isso, Sócrates, Platão e Aristóteles, né, estabelecendo um sistema, né, vamos dizer, super, né, articulado, etc., né, enfim, né, uma certa filosofia que retoma, em alguma medida, essa proposta que estava aqui, como uma forma de reagir a isso. Tá? Nesse conjunto de possibilidades que estão desenhadas, né, que estão dadas, fazem isso. Bom, aí você tem a metafísica clássica, vamos supor. Né? Então, os metafísicos do século XVII. Eles vêm e afirmam conhecer a realidade em seus termos últimos. Vem o cético, um cético como Hume, e diz, não, isso não é possível. Vem o Kant para resgatar esse projeto e propõe uma saída para esse impasse no qual o Hume deixou a filosofia. Então vejam, é como se a gente tivesse uma repetição de um mesmo movimento, ainda que com línguas diferentes, né? No caso a grega, no outro a alemã, 2.000 anos de diferença, etc, etc, mas há um leque de possibilidades e repetições na história da filosofia, né? Por isso que há uma circularidade que ele está sugerindo. O mesmo movimento acontece de novo. E de novo, e de novo. Claro, a gente poderia já, logo de cara, pensar, será que isso tem a ver com o eterno retorno? Talvez. Né? Mas a ideia é essa. Né? Ora, em seguida a gente vai pensar, o que delimita essas possibilidades? Não sei se alguém já saberia dizer de antemão. O que delimita? O que vai delimitar essas possibilidades?
Bom, veremos então. Porque parece estranho, né? O Nietzsche dizer, olha, como se ele estivesse dizendo, tem algo a priori aí. Né? Um conjunto de possibilidades, de condições a priori do filosofar. Mas onde estão essas condições? Essa é a questão. A gente vai ver. Então ele prossegue. Seu pensamento, ou seja, o pensamento desses filósofos, né, é, de fato, muito menos um descobrir, vejam só, do que um reconhecer novamente, um lembrar novamente, um retorno às origens, a um distante e antiquíssimo lar comum, as almas de onde brotaram certa vez aqueles conceitos. Filosofar é, nessa medida, uma espécie de atavismo do mais alto nível, né? Essa conexão com o passado. Admirável e aí vem aquilo que eu estava perguntando para vocês, né? O que demarca as possibilidades? A admirável semelhança de família do filosofar indiano, grego e alemão se esclarece de maneira suficientemente simples. Justamente onde há parentesco entre as línguas, não se pode em absoluto negar que, graças à comum filosofia da gramática, graças, quero dizer, à inconsciente dominação e condução pelas mesmas funções gramaticais, está tudo preparado de antemão para um mesmo desenvolvimento e sequência dos sistemas filosóficos. Do mesmo modo como, né, por outro lado, o caminho parece estar bloqueado para certas outras possibilidades de interpretação do mundo. Então vejam, o que ele está dizendo é o seguinte: o que demarca esse conjunto de possibilidades, essa espécie de a priori, é a língua. Ou as línguas. Né? E se nós estamos dentro de um mesmo universo de línguas aparentadas, isso tende a desenhar um certo conjunto de possibilidades, que seria o caso das línguas indiana, grega e alemã. Né? E aí ele diz, em contrapartida, né, que, muito provavelmente, filósofos do âmbito linguístico ural-altaico, onde menos se desenvolveu o conceito de sujeito, olharão de outro modo para o mundo e se encontrarão em trilhas diversas as dos indo-germânicos ou muçulmanos. Então, os muçulmanos seriam aí um terceiro grupo. Né? O apelo de determinadas funções gramaticais é, em última instância, o apelo de condições raciais e juízos de valor fisiológicos. Tá? Quer dizer, então, o que está na base da formação dos pensamentos? As línguas. O que a gente poderia dizer disso? As línguas do mesmo tronco têm uma interpretação similar. A de troncos diferentes tem suas interpretações próprias. Perspectivas diferentes de mundo a partir dessas estruturas linguísticas, dessas funções gramaticais que, como que conduzem inexoravelmente o pensamento. Não é? Ou seja, o pensamento está a reboque da linguagem. Ora, tem um grande fenômeno que acontece justamente no século XIX e XX, na filosofia, que é a virada linguística, o linguistic turn. O que é o linguistic turn, né, basicamente, simplificadamente? Se a gente lembra do Kant, o que o Kant nos mostra? Né? Nós temos faculdades, né, subjetivas, então, razão, entendimento, faculdade de julgar, imaginação, etc. Tudo isso constitui, de certa maneira, o pensamento.
E a gente viu, ainda que rapidamente, né, como é que o Kant tenta estabelecer as funções mais elementares do pensamento nas categorias do entendimento. Que seriam os conceitos, os tais conceitos a priori. Né? Então, aqui está o a priori. Está no pensamento. Como é que o pensamento se estrutura, se manifesta, se comunica? Pela linguagem. Então, na tradição, pelo menos até Kant, o pensamento é anterior à linguagem e se serve da linguagem para exprimir-se. O que é o linguistic term? É a inversão dessa relação, que é exatamente isso que o Nietzsche está fazendo aqui. É a linguagem que constitui o a priori. Então, a linguagem é que vai determinar as possibilidades do pensamento. A linguagem é que vai determinar o pensamento e não o contrário. Por isso que se fala numa virada, né, num linguistic turn, porque não é mais o pensamento que comanda a linguagem, e sim a linguagem que comanda o pensamento. Então aqui nós vemos o linguistic turn em ato na filosofia do Nietzsche, ainda que ele não seja reconhecido como um dos principais nomes na virada linguística, mas ele claramente está inserido nesse, digamos, zeitgeist, né, nesse espírito de época. Porque isso está acontecendo, e está acontecendo meio que paralelamente, né, no mundo germânico e no mundo anglo-saxão. Porque você tem já no começo do século XIX com o Humboldt, né, o Wilhelm von Humboldt, né, tem o Alexander e o Wilhelm, os irmãos Humboldt. O Wilhelm von Humboldt, o Herder e o Hamann, né, que são três autores dessa época, isso já está, de certa maneira, acontecendo. E, no contexto anglo-saxão, você vai ter o Peirce, que é considerado por muitos o pai da virada linguística, no contexto anglo-saxão, para o qual isso é fundamental, né? E depois vários nomes vão estar associados a isso, como Wittgenstein, né? O Karl Otto Appel e tantos outros, né? Enfim, né? Que estão aí na esteira disso. Mas o Nietzsche certamente pode ser situado, em alguma medida, nesse mesmo campo, né? Porque ele está dizendo, olha, a linguagem condiciona o pensamento. As possibilidades do pensamento estão sendo determinadas pelas estruturas linguísticas. Então, nós, entre aspas, né, enfim, ocidentais, que falamos línguas oriundas do tronco indo-germânico, temos determinadas possibilidades de pensamento. Diferentes daquelas que são estabelecidas no âmbito ural-altaico, que diz respeito às línguas orientais, né? Vamos dizer, eu não sei se o russo entra aí, né? Porque os urais para lá, mas certamente japonês, chinês, etc. De manhã eu lembrei da célebre conversa de um pensador com o japonês, do Heidegger, né? Em que ele, conversando com o japonês, tenta entender algumas coisas que são praticamente inconcebíveis para nós. Porque há certas possibilidades pensantes na língua japonesa, no caso, né, que é o interlocutor dele, que nós não conseguimos entender. Possibilidades que têm a ver com a menor força do sujeito, da subjetividade, da noção de sujeito. Mesmo no russo, né, o Wittgenstein fala disso nas investigações, né? Você não tem o conectivo por exemplo, em muitas orações. Eu não lembro direito disso, mas, né, por exemplo, você fala um pouco como aquele negócio do Tarzan, né? Jane, sabe? Mim, Fernando, né? Comer coxinha. Comer coxinha, né? Mim, coxinha. Ou seja, isso facilitaria entender essa complexidade que ele está falando aqui, em alguns casos, porque você não tem essa
essa fixação de tudo na noção de eu, na noção do sujeito. E isso também sugeriria, né, isso é uma discussão que apareceu no seminário da manhã, como se ampliam as possibilidades de compreensão do mundo, porque se ampliam as perspectivas à medida que se conhecem diferentes línguas, né? Então, por isso que quando você começa a estudar outras línguas, é uma coisa meio viciante, né? Você começa a querer saber mais línguas, porque você começa a ver, né, que cada língua abre, como que abre uma chave, né, de percepção do mundo, né? Eu cheguei a estudar um pouco de russo, por exemplo, né, muito pouquinho, né, desisti logo, enfim, não dava tempo, mas dá vontade, né, de aprender outras línguas, porque você percebe, né? E quanto mais diferentes forem as línguas, mais você vai se distanciar das possibilidades que você herdou da sua língua materna. É claro que você nunca vai sair da sua língua materna inteiramente, mas sempre vai ser a nossa chave, digamos, elementar, né? Mas há uma ampliação possível aí, né? E aí, no final, ele tem essa, né, ele está falando de tudo isso, de repente ele nos surpreende dizendo, já chega de refutar a superficialidade de Locke quanto à origem das ideias, né? Então ele estava pensando no Locke. Ora, tábula rasa, a mente está vazia, nós recebemos coisas através dos sentidos e montamos através do pensamento as ideias, né? E a linguagem vem depois. Mais ou menos isso que eu estava dizendo, né? Mas como é uma tábula rasa, né, fica ainda mais esquisito, né, digamos. Então vejam, o que eu tinha antes, que eu ia comentar, né, não sei se ainda cabe ou se eu já comentei, né? Não, já comentei. Então, aqui aí, a menção a Locke é sintomática. Num parágrafo em que Nietzsche parecia estar se opondo a todo e qualquer apriorismo ou inatismo, ele afirma ter refutado o autor inglês. A visão apresentada nesse parágrafo, com efeito, propõe uma espécie de a priori fisiológico-cultural, linguístico, que seria determinante das ideias de um povo e, portanto, dos indivíduos que fazem parte dele, donde um eventual paralelo com o idealismo transcendental de Kant, por exemplo, ser aqui mais significativo do que qualquer aproximação ao empirismo, porque ele está batendo. Eu próprio citei o Kant, né, como um contraponto, mas o contraponto maior é o Locke. Por quê? Ora, de certo modo, o que ele está fazendo? No lugar de um sujeito transcendental universal, a balizar as possibilidades do pensamento racional em todo e qualquer indivíduo humano, temos uma espécie de sujeito linguístico-cultural, por assim dizer, entre aspas, né? Não dogmático, porque são várias as perspectivas possíveis, mesmo dentro de um mesmo quadro cultural, de um mesmo quadro linguístico, que, ainda assim, baliza as possibilidades do pensamento num determinado universo fisiológico-cultural, né? Então, né, esse é um parágrafo que, para mim, a leitura que aproxima Kant e Nietzsche era bastante estratégico, digamos assim, né? Bom, no 21, né, o Nietzsche vai falar de uma outra noção clássica da filosofia, que é a causa sui, ou seja, a causa de si mesmo, em latim, né? Ele diz, a causa sui é a melhor contradição de si, ou autocontradição, que até hoje se concebeu. Uma espécie de violentação lógica e antinatureza. Mas o orgulho exagerado do ser humano o levou ao ponto de envolver-se, né, de deixar-se capturar de maneira profunda e assustadora, justamente por esse absurdo. Onde que ele está querendo chegar? De novo, na liberdade da vontade, ou no livre-arbítrio. O anseio pelo livre-arbítrio, naquele sentido metafísico superlativo, que infelizmente domina desde sempre a cabeça
dos que são instruídos pela metade, halb unterrichtet, né, alguma coisa assim, né, ou seja, acho que ele está pensando aqui, né, naqueles que têm uma certa formação, uma certa erudição, mas não chegaram, né, ao ponto do qual ele está falando. E tem teorias, maneiras, etc., de defender a ideia de liberdade da vontade, mesmo ela tendo sido refutada 100 vezes, como a gente viu antes. Então, esse anseio, o anseio de trazer para si a inteira e última responsabilidade pelas próprias assim, aliviando Deus, mundo, antepassados, acaso e sociedade, não é menos com efeito do que ser justamente aquela causa sui, e com uma audácia maior que a de Munchausen, não sei se vocês conhecem a lenda de Munchausen, né? Que é aquele cara que estava na areia movediça e tenta se tirar da areia movediça, do pântano, né? Puxando os próprios cabelos, né? Como se ele pudesse, né? Ele mesmo estando ali, ou seja, sem nenhum apoio externo, se tirar da areia movediça. Uma imagem interessante. Ele diz: com uma audácia maior que Munchausen, puxar-se a si mesmo pelos cabelos para sair do pântano do nada e colocar-se na existência. Porque vejam, né, o que seria o livre-arbítrio, inclusive na explicação do Kant, né? É a capacidade que cada um de nós teria de iniciar do nada uma série de eventos, né? Então, como se nós pudéssemos justamente fazer isso, sem nenhuma relação com... E aí é interessante, né? Ele coloca Deus, porque veja, todas essas hipóteses seriam causas externas ao indivíduo. Deus que mandou eu agir assim. Foi o mundo que me fez assim. Foram os antepassados que me levaram a ser assim. Foi o acaso. Foi a sociedade, né? Todas essas ideias tirariam a responsabilidade do indivíduo. Mas os moralistas, como Kant, querem justamente trazer para o indivíduo a responsabilidade por suas ações. Então, nada determina a sua ação a não ser ele mesmo. Exatamente aqui, né, a noção kantiana de liberdade. Supondo-se que alguém chegue assim à rústica ingenuidade que está por trás desse famoso conceito de livre-arbítrio e o apague de sua cabeça, eu lhe pediria que desse mais um passo em seu esclarecimento, Aufklärung, né, que é a palavra de esclarecimento do comunismo, e também apagasse de sua cabeça o inverso desse conceito. Refiro-me ao não livre, né, o Paulo César coloca cativo arbítrio, né, ou seja, a vontade não livre, inteiramente não livre, né, que decorre de um mau uso de causa e efeito. Ou seja, veja que interessante, Nietzsche está claramente combatendo a noção de livre-arbítrio, mas está dizendo: o fato de combatermos o livre-arbítrio não implica que temos de ir para o polo oposto e falar que não existe liberdade, né? Então, não se trata nem do verdadeiro, nem do falso, ou invertidamente verdadeiro e falso, nem do bem nem do mal, mas sim de alguma coisa que está no meio do caminho. Ele não está necessariamente determinando em que lugar do meio do caminho, mas está sugerindo que está no meio do caminho. Optar por uma das pontas é ser dogmático. Então, ele prossegue: não se deve reificar, ou coisificar, né, mas equivocadamente, causa e efeito, como fazem os investigadores da natureza, e quem hoje os imita, naturalizando o pensamento, pensando tudo a partir do naturalismo, né? Em conformidade com a predominante estupidez mecanicista que deixam a causa pressionar e empurrar até que ela efetue. E vejam, né, então, ele estava criticando o livre-arbítrio, mas aqui ele já está começando a mudar, né, para explicar o que seria o erro que está contido em dizer vontade não livre. Só se deve
ele diz, empregar causa e efeito, vejam que interessante, hein? Como conceitos puros. Ora, quem é que fala em conceitos puros? Kant. Para o Kant, a causa e efeito são conceitos puros. Então é como se Nietzsche estivesse em alguma medida acompanhando Kant, porque ele está dizendo, olha, são conceitos que nós colocamos na natureza. Porque lembre-se, né, para o Kant, o entendimento é que ordena a experiência. O entendimento é que dá leis à experiência. E não o contrário. Então é como se ele estivesse acompanhando o Kant aqui nesse movimento, porque ele está dizendo, vamos pensar causa e efeito como conceitos puros. Só que aí, imediatamente ele fala, ou seja, como ficções convencionais para fins de designação e entendimento recíproco entre nós, não de explicação. Então, ao mesmo tempo que ele acompanha o Kant, na mesma frase, ele reinterpreta o Kant, dizendo que o Kant está chamando de conceitos puros são ficções convencionais, que servem para dar nomes às coisas, para organizar a realidade, mas de um ponto de vista puramente convencional. Não se trata de uma explicação definitiva de como as coisas funcionam. Mas se a gente lembrar que o Kant, quando fala da aplicação de causa e efeito à experiência, não está falando da coisa em si, o Kant também não está explicando a realidade em si mesma, né? Ele também está falando de uma interpretação, ainda que uma interpretação que, segundo ele, seria própria de todos os seres racionais, né? Prossegue Nietzsche. No em si, olha só como ele está aqui pensando junto com o Kant, né? Conceitos puros, e agora no em si, contraposto a isso que seriam as ficções convencionais, que corresponderiam ao mundo fenomênico, né, do Kant. No em si, não há nada de conexões causais, de necessidade, de falta de liberdade psicológica. Aí não se segue o efeito da causa, isso não é regulado por lei alguma. Ele está acompanhando, ele está pensando junto com o Kant aqui. Fomos nós que inventamos as causas. O seguir-se um ao outro, o um para o outro, a relatividade, a coerção, o número. Lembram? Eu sempre dava o exemplo da unidade como um conceito puro do Kant. O número, a lei, a liberdade, o fundamento, o fim. Ora, o Kant, na terceira crítica, vai justamente falar dos fins como algo que nós introduzimos na natureza. Nós pensamos a natureza como se ela tivesse fins. Ele não atribui a natureza. O Nietzsche está concordando aqui com o Kant. Professor, fala. Desculpa te atrapalhar. Não, imagina. Eu entendo essa questão dela não ter uma finalidade em si, a gente que coloca essa finalidade, mas está um pouco difícil de compreender que não existe uma noção de causalidade, ou eu estou entendendo errado. Veja, a questão é, quando eu estava explicando o Kant, eu tentei, né, mostrar o seguinte: nós estabelecemos as relações de causa e efeito, né? Então, por exemplo, né, eu vejo a árvore balançando, eu atribuo ao vento a causa desse balançar, né? Bom, que essa relação esteja no mundo, pode ser que esteja, né? Mas, a princípio, nós é que estamos estabelecendo a conexão, porque a conexão em si ela não é visível, ela não está dada aos sentidos. A gente é que relaciona. Então, nesse sentido, a gente estabelece relações entre os fenômenos. E assim como a gente pode estabelecer relações causais, a gente pode estabelecer relações de outros tipos. Tá? Mas, enfim, claro, eu entendo bem o que você colocou. É mais difícil pensar isso para relação causal do que para a finalidade. Tanto é que no Kant tem uma diferença de estatuto significativa, né? Mas, enfim. E se misturamos, colocamos esse mundo de signos dentro das coisas como algo em si, a linguagem é toda kantiana aqui, né? Procedemos, mais uma vez, como sempre, procedemos a saber mitologicamente. Então, se nós quiséssemos falar das coisas em si, estaríamos sendo mitológicos. Então ele diz, a vontade não livre, o não livre-arbítrio, é mitologia. Na vida real, se trata apenas de vontades fortes e fracas. Volta aquela ideia, né, de um jogo entre vontades, em que algumas são mais fortes, outras são mais fracas dentro do próprio indivíduo. É quase sempre um sintoma do que nele próprio falta, quase sempre um sintoma do que nele próprio falta, quando um pensador
já sente algo como coerção, necessidade, ter de seguir, pressão e falta de liberdade em toda conexão causal e necessidade psicológica. É revelador sentir-se justamente assim, a pessoa se entrega, né? Quer dizer, então é como se o filósofo, ao manifestar isso, como que manifestasse um sintoma, né, de um determinado preconceito. Tá? Então, o que me parece interessante aqui, né, o comentário que eu fiz, antes de mais nada, eu preciso chamar a atenção para o fato de que, ao criticar e opor-se à noção de liberdade da vontade, Nietzsche não se lança com isso à defesa de uma causa das ações que seria estranha à vontade. O que está em jogo é justamente a noção de causa como algo que antecede no tempo e determina inteiramente o efeito. Quer dizer, isso é o que está em jogo. O devir do mundo é algo muito mais complexo do que noções fixas e unitárias, como as tradicionais causa, efeito, eu, etc. Então, vamos dizer, tudo bem, a gente pode estar, digamos, recortando um aspecto da realidade quando a gente estabelece as relações de causa e efeito. Mas, é como se o Nietzsche estivesse dizendo, olha, a coisa é muito mais complexa do que isso, muito mais ampla. O que não quer dizer que estas noções, né, causa, efeito, etc., não devam ou não possam ser usadas em nossa vida cotidiana, desde que se tenha consciência, pelo menos, né, desde que os filósofos, os espíritos livres tenham consciência, de que elas não devam, do seu caráter ficcional. O uso da expressão conceitos puros de resto é também bastante significativo no que diz respeito a um possível paralelo com a filosofia kantiana. Né? Do ponto de uma certa perspectiva que se faz necessária no nosso cotidiano, no nosso caso, dos povos de línguas ingo-germânicas, nós somos causadores de nossas ações. Do contrário, não conseguiríamos levantar da cama pela manhã, vestir-nos, sair de casa, etc. A gente precisa dessas noções, ainda que elas sejam ficcionais. Né? Do ponto de vista da filosofia perspectivista, porém, tal perspectiva é uma perspectiva notadamente inadequada para explicar o fenômeno que se esconde em todo esse processo de levantar, vestir, sair, etc. Ou seja, haveria aqui um duplo ponto de vista, essa é a minha tese, né? Eu vou falar sobre isso na quinta, que seria fundamental, como em Kant, para dar conta desse paradoxo que se apresenta toda vez que buscamos compreender o ser humano. Porque se a gente se coloca em terceira pessoa e tenta descrever o que acontece, a perspectiva é uma. Mas se a gente se coloca no ponto de vista de quem está agindo, né, de quem precisa levantar de manhã para ir trabalhar, para vir para a faculdade, etc., a perspectiva é outra. Né? E aí as ficções úteis são inevitáveis, necessárias, e sem elas a gente não conseguiria viver. Então, tem um paradoxo aí interessante que eu retomo na quinta. Né? Deu o nosso horário e a gente, bom, no fim das contas eu fui até a parte que traduzi, coincidentemente acabou batendo aqui, mas eu falo um pouquinho do 22 e do finalzinho, do 23, né, na quinta, e a gente retoma. E na quinta eu falo um pouco mais sobre os trabalhos, como eu disse, tá? E o seminário também. E vou fazer, a divisão do seminário eu passo logo para vocês. Eu vou colocar no programa, tá? Tá.